Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes, a todo mundo uma ótima semana. Ô Vera, eu estava aqui antecipando o nosso tema, que o Ministério da Educação finalizou essa portaria para suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio. E eu queria saber o seguinte, Vera, em que contexto se deu essa decisão de fazer essa portaria para suspender o novo ensino médio, hein? Pois é, Cássia, uma portaria que atende a uma pressão grande por parte das entidades de estudantes e de professores que são contrários à reforma do ensino médio, que foi feita lá no governo Temer, feita por medida provisória, depois aprovada no Congresso, mas que estabeleceu, né, essa estrutura de itinerários aí optativos, em que você tem uma carga obrigatória e o resto da grade você pode preencher de acordo com itinerários oferecidos pelas escolas e cuja implementação se tornou obrigatória no ano passado, mas vem ocorrendo de uma maneira muito desigual em relação a regiões do país, em relação à escola pública e à escola privada. Realmente tem muitos problemas, mas a solução também não parece a mais adequada, porque vinha uma pressão muito forte sobre o presidente Lula para rever tudo, revogar totalmente, e isso não era o que defendia o ministro da Educação, ministro Camilo Santana. Ele é a favor de manter a implementação, o cronograma e ir revendo aquilo que não funcionar. Portanto, fazer uma avaliação da implementação da reforma e modificar aquilo que não funcionar. Essa decisão de suspender por portaria, ela toma um caminho que não é nem lá nem cá. Ela não suspende de vez, mesmo porque o governo não pode fazer isso por portaria, tem que ser por uma votação no Congresso, uma vez que a atual reforma foi aprovada no Congresso, mas ela atende a esse clamor para que fosse suspenso. Agora eu fico pensando, ela é dividida em duas medidas, né? Se for a mesma portaria e não duas portarias distintas. Uma delas me parece correta. Você suspender, por exemplo, a mudança do Enem. O Enem passaria a ser atrelado à reforma do ensino médio. Como você não tem certeza se ela vai ser mantida ou não, é razoável que o Enem continue com o formato antigo. Então, isso me parece bastante razoável. Agora, você suspender por 90 dias a implementação da reforma, enquanto decide como se articular com o Congresso ou o que vai fazer, mostra duas coisas. Primeiro, uma falta de planejamento prévio por parte da equipe do Ministério da Educação, porque isso tinha de ser decidido na transição e tinha de ter sido encaminhado na transição justamente porque você tem início de ano letivo e o ano letivo foi iniciado com a reforma e todo mundo agora vai ficar sem saber o que fazer com o dia a dia desses alunos em todo o país. E segundo, mostra essa falta do que pôr no lugar, porque parece que o governo está tentando ganhar tempo para uma crise que é política, com a sua base, com a base do Lula, mas sem saber exatamente que modelo de ensino médio ele quer oferecer para os estudantes brasileiros no lugar desse que ele considera que não deu certo. E veja, considera que não deu certo sem que haja ainda dados e evidências atestando se deu certo ou não, porque não tem um prazo de implementação, a gente não tem nenhum resultado ainda palpável da reforma para aferir se deu certo ou não. É claro que é uma reforma que tem problemas, você já vê de cara que escolas particulares têm muito mais estrutura e muito mais possibilidade de oferecer esses itinerários formativos do que as escolas públicas. Porém, esse tipo de ajuste, ainda mais com o carro em movimento, né, com o ano letivo já iniciado, tem de ser feito de modo a não causar mais prejuízos aos alunos e mais confusão e incerteza para pais, alunos, professores, para toda a comunidade educacional. E nos estados em que isso já estava mais adiantado, como que fica a situação? Suspende? Pois teoricamente você pode suspender, mas eu fico me perguntando, quem já iniciou o ano com essa estrutura vai deixar de oferecer as disciplinas? Não me parece viável
não parece crível e não parece justo com os alunos, porque nós já tivemos um trimestre inteiro de aulas, as pessoas já foram avaliadas nessa estrutura, elas já escolheram para que lado elas vão dentro dos tais itinerários oferecidos. Você imaginar que alunos que já eram cobaias de uma reforma vão ser cobaias do desfazimento dessa reforma, não é nada justo com esses alunos e também não é nada eficaz do ponto de vista de política pública. Não é assim que se faz política pública, na base do vão improviso, em que os alunos são títeres que ficam sendo jogados para lá e para cá, ao bel prazer do grupo político que está no poder. Isso parece muito pouco profissional, muito pouco baseado no que se espera de governantes, que as políticas sejam perenes, independentemente de quem vence e quem perde a eleição, porque senão é um eterno fazer e desfazer de políticas em que o país fica preso, fica parado, e nesse caso é isso que acontece. Vamos ver como as escolas vão reagir, se elas vão suspender mesmo o que já está implementado ou se aquelas que ainda não tinham conseguido implementar é que vão suspender a entrada em vigor das novas regras, mas parece uma decisão muito improvisada e muito para atender a um clamor político. Esse documento, essa portaria deve ser assinado nos próximos dias pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e aí a gente deve ter mais detalhes, inclusive, sobre essa questão, né, de como fica a situação nas escolas que já conseguiram aderir em parte ou totalmente a esse modelo naqueles estados em que isso estava um pouco mais adiantado. Lembrando que a ideia é que a implementação do novo ensino médio deveria ser colocada já em vigor ainda nesse ano de 2023 e a adaptação do Enem seria para esse modelo a partir de 2024. Vera Magalhães, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã e a gente volta a te ouvir mais tarde aqui na CBN. Combinado? Combinado, Cássio. Um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde. Até mais.